Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos adentrar já, antes da gente falar propriamente a respeito dos princípios do direito sucessório, a gente vai adentrar nos sistemas de direito sucessório que a gente tem mundialmente e também falar um pouquinho a respeito de como que o direito de herança é tratado na Constituição Federal. Então, em primeiro lugar, vamos falar dos sistemas sucessórios. Então, nós temos, historicamente, e no mundo inteiro, a adoção de três principais sistemas de direito sucessório. Quais são eles? Nós temos o princípio da liberdade testamentária. Então, esse é um dos sistemas, que é o sistema, por exemplo, dos Estados Unidos, em que é possível dispor de 100% do seu patrimônio, independentemente dos tipos de herdeiros que você deixar. Nós temos também o sistema da concentração obrigatória ou da primogenitura, que é aquele historicamente conhecido, que o filho mais velho, ele que herdaria 100% do patrimônio, enquanto os outros filhos não teriam direito a nenhuma parte dessa herança. Bom, esses dois sistemas não são os sistemas brasileiros. Como a gente conversou, o sistema aqui do direito brasileiro é o da divisão necessária. Em que consiste esse sistema de divisão necessária? Aqui no Brasil é estabelecido que apenas pode dispor, em caso de haver herdeiros necessários, o testador só vai poder dispor de 50% do seu patrimônio e a outra parte, que é chamada de parte indisponível, é chamada de legítima. Então, na presença de herdeiros necessários, só posso dispor de 50% do meu patrimônio. Ok? Quem são esses herdeiros necessários? A gente já conversou, Os herdeiros necessários são, em regra, o ascendente, descendente e o cônjuge, havendo aquela controvérsia a respeito do companheiro, mas a gente também pode inserir ele aqui como herdeiro necessário, certo? Então, são três sistemas, como nós vimos, e o sistema brasileiro é o da divisão necessária, em que eu tenho 50% disponível e 50% indisponível, que também é conhecido como legítimo, certo? Esses são os sistemas sucessórios. Além dos sistemas, a gente precisa conversar um pouquinho sobre como que fica o direito à herança no nosso sistema constitucional. Então, a Constituição Federal, ela traz, em um dos seus incisos do artigo 5º, ela traz ali como um direito fundamental o direito à herança. Assim como o direito fundamental à herança, também é disposto na Constituição o direito fundamental à propriedade. Muitos autores vão discutir e dizer que não haveria necessidade da gente ter ali um direito fundamental à herança previsto expressamente no artigo 5º da Constituição Federal, porque a gente já tem o direito de propriedade e a herança nada mais seria do que uma decorrência desse direito de propriedade, o que então causaria a desnecessidade de uma previsão expressa ali da herança como um direito fundamental. Bom, discussões à parte, o que nós temos é que sim, a herança ela é tida como um direito fundamental. No entanto, isso não significa que ela não tenha limitações, Então, ela tem limitações. A própria Constituição traz, por exemplo, o ITCMD, que é um imposto sobre as transmissões causa-mortes e que vai ter, então, reflexos aí na transmissão dessa herança. Hoje nós temos uma discussão muito grande sobre a questão da herança, se a gente for pensar no nosso sistema, como que ele funciona, se seria interessante a manutenção de um direito à herança, se realmente a gente pode falar que esse direito à herança ele se sobressai do direito à propriedade, se é que a gente teria mesmo, se é que é vantajoso como sociedade a gente garantir a presença de herdeiros. A gente tem uma longa discussão a respeito disso. Hoje é um tema que está extremamente em pauta, Até há algumas semanas atrás a gente teve um Greg News a respeito disso. Quem tiver interesse, achar... Enfim, ele entra em outras discussões também, mas eu acho que é legal dar uma olhadinha para ver realmente como está as discussões a respeito disso. O Brasil, a gente tem essa divisão ideológica muito grande atual e que vai recair, sem sombra de dúvidas, sobre o direito de herança, certo? Tanto sobre a possibilidade de taxar, aumentar aí os impostos, quanto talvez até de se extinguir, de certa forma, esse direito à herança. Mas o que a gente tem hoje é a herança como garantia
fundamental da Constituição Federal, e aí a gente já pode até repensar, né? Será que seria possível, sem uma emenda constitucional, a gente estabelecer aí maiores limitações ao direito de herança, ou será que essa discussão fica apenas numa linha ideológica? Ok? Pessoal, por hoje é isso que eu queria conversar com vocês. Na próxima aula a gente inicia os princípios gerais. Então, são aqueles princípios que, apesar de terem um reflexo lá na herança, eles não são propriamente de direito sucessório, como o princípio da dignidade da pessoa humana. E depois nós iremos falar, então, dos princípios específicos. Aí sim, a gente vai ter um recorte bem novo, coisas novas que vocês ainda não ouviram falar. Tá bem, pessoal? Então, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.